Hoje eu quero comentar sobre um texto de Richard Feynman, vencedor do Prêmio Nobel de 1965, nesse texto intitulado O Americano Outra Vez, em que ele relata sua experiência de quando ele foi convidado lá pelos anos 50 para dar aula no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no Rio de Janeiro. Richard Feynman, que foi um físico bastante conhecido, a van dele ficou bastante conhecida no Big Bang Theory, porque os rapazes lá do Big Bang Theory compraram a van do Feynman e eles destroem essa van. E o diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas era o César Lattes, aquele mesmo que dá nome à plataforma do currículo que todo pesquisador conhece. Ele relata sua estada no Brasil. Primeiro, ele começa mostrando como ele decidiu vir ao Brasil e suas primeiras impressões. E uma coisa que ele achou interessante, assim que ele cumprimentou o César Lattes, a televisão foi lá filmar, o pessoal da televisão, o César Lattes perguntou para ele se ele já tinha conseguido um dicionário de cama. Ele falou, a televisão estava filmando e mal eles sabiam, né, que o diretor estava perguntando é se eu já tinha conseguido uma garota para passar a noite. E depois sua experiência em uma escola de samba em Copacabana, onde ele havia ficado, ele passou a tocar a frigideira nessa escola de samba e se esforçou bastante para ficar bom. E um dia, simplesmente, o mestre lá da escola de samba decidiu colocar o bloco na rua, ele não avisou a polícia, não avisou nada, o trânsito parou, algumas pessoas fizeram um cordão de isolamento, a polícia começou a desviar o trânsito. Ele ficou também maravilhado com aquela informalidade, como as coisas funcionaram, o pessoal olhando da janela, todo mundo entrando no clima do samba e ele maravilhado com aquilo. Mas ele faz um relato sobre sua experiência em sala de aula aqui no Brasil, porque ele foi dar aulas de física e ele fala, eram aulas para pessoas que iriam se tornar professores, porque isso era o máximo que eles poderiam fazer com o estudo das ciências no Brasil. E ele faz uma série de relatos muito interessantes sobre o ensino e aprendizado no nosso país. Uma coisa bastante interessante que ele falou sobre a pesquisa científica no Brasil foi que ele foi chamado para dar uma palestra na Academia Brasileira de Ciências. E então ele se preparou e ele preparou toda a palestra em português e pediu para alguns amigos corrigirem a pronúncia dele e se empenhou muito para dar essa palestra em português. E quando ele chegou lá, os cientistas brasileiros estavam ministrando a palestra em inglês, mas ele fala que era um inglês muito ruim, que nem ele mesmo compreendia o que era. E assim ocorreu com dois pesquisadores que foram dar palestra antes dele. Então, quando ele subiu lá para fazer a preleção, ele pediu desculpa e falou, desculpa, eu preparei a palestra em português, porque eu não sabia que a língua oficial da Academia Brasileira de Ciências era o inglês. E ele falou que após essa deixa dele, todo mundo ministrou a palestra em português. E ele disse que ele instaurou essa tradição na Academia Brasileira de Ciências de dar a palestra em português. E depois ele vai relatando uma série de experiências em sala de aula. Então a primeira experiência que ele relata, ele pergunta para os alunos se eles conhecem o ângulo de Brewster. E eles falam, sim, claro. E os alunos respondem, o ângulo de Brewster é o ângulo no qual a luz refletida de um meio com um índice de refração é completamente polarizada. Ele pergunta, e em qual direção essa luz polarizada é refletida? E os alunos continuam a resposta. A luz é polarizada perpendicular ao plano de reflexão, senhor. E ele falou, até hoje em dia eu tenho que pensar sobre isso. E eles respondiam imediatamente, sem pensar. E ele perguntou para os alunos, então, o que depois disso? Aí eles não sabiam mais nada. Ele queria saber como isso funcionava no mundo real. E os alunos não entendiam. E ele falou, peguem essa fita Polaroid, mirem na Bahia, no mar, que ele queria dizer, lá fora. E os alunos olharam pela fita Polaroid, que polarizava a luz nesse ângulo de Brewster, e eles falaram, a luz que reflete na Bahia, que reflete no mar, está polarizada. Ele falou, exatamente. Ele falou, depois de muito investigar, eu percebi que os alunos haviam decorado tudo, eles não tinham aprendido nada, eles não sabiam nada o que aquilo significava. Ele continua, né? Quando ouviam que a luz é refletida em um meio com um índice, não sabiam que aquilo era um material como a água. E ao se deparar com esses comentários do Richard Feynman, a gente se lembra de outro educador, Paulo Freire, que faz comentários muito semelhantes sobre a educação no Brasil.
Vamos ver o que o Paulo Freire fala sobre isso. No texto a seguir, Paulo Freire faz uma crítica ao modelo tradicional de educação brasileira, baseado na memorização de conteúdo sem reflexão crítica sobre o que se aprende. O papel que cabe a estes, aos educandos, como salientamos nas páginas precedentes, é apenas o de arquivarem a narração ou os depósitos que lhes faz o educador. Desta forma, em nome da preservação da cultura e do conhecimento, não há conhecimento nem cultura verdadeiros. Não pode haver conhecimento, pois os educandos não são chamados a conhecer, mas a memorizar o conteúdo narrado pelo educador. O que o Paulo Freire faz aqui em Pedagogia do Oprimido é uma base teórica para falar sobre essas mazelas que o Richard Feynman reconheceu na educação brasileira. E aí ele continua, o Feynman. Depois assisti a uma aula na escola de engenharia. A aula foi mais ou menos assim. 2 corpos são considerados equivalentes se torques iguais gerarem aceleração igual. Os alunos ficavam sentados e escrevendo tudo que o professor falava. E o Feynman fala, eu não consigo entender como eles iam tirar qualquer coisa de aprendizado daquela aula. Eles estavam falando de inércia, mas não usavam exemplo de como isso se aplicava a uma porta se abrindo, com ou sem dobradiça. Enfim, exemplos do mundo prático, real. E ele chegou nos alunos depois da aula e falou, eu vi vocês escrevendo umas notas, o que é que vocês vão fazer com elas? Aí os alunos responderam, vamos estudá-las. E fazer o que com elas? Vai cair na prova e a gente vai responder. E ele pergunta, como que vai ser a prova? Eles falaram, muito fácil, eu posso te falar agora mesmo como vai ser a prova. A prova seria assim, quando 2 corpos são equivalentes? 2 corpos são equivalentes se torques iguais gerarem aceleração igual. E aí ele falava, vê-se que os alunos aprendiam aquela coisa toda sem saber nada além do que tinham decorado. Em outro momento ele foi ver o que era o equivalente ao vestibular da escola de engenharia. Um exame oral com um aluno que pretendia entrar na escola de engenharia e o Feynman pediu para assistir a esse exame oral. Os examinadores perguntaram o que era diamagnetismo e o aluno respondeu brilhantemente. Então, o Feynman, depois que esse aluno saiu, ele chegou nele e falou assim, vem cá, posso te fazer uma pergunta aqui? Não está valendo nada para sua admissão na escola de engenharia. Se esse livro fosse um vidro e eu observasse algum objeto girando esse vidro, o que aconteceria? O aluno falou, a luz seria defletida em um ângulo, blá blá blá, no dobro, que era a mesma resposta que ele havia dado para ser admitido, e ele deu a resposta correta lá. Então o Feynman percebeu que ele não sabia como isso se aplicava no mundo real, porque a resposta era incorreta, e isso se aplicaria se fosse um espelho, não um vidro transparente. Em outro momento ele tentou ensinar por tentativa e erro, e ele começou esse ensino com aritmética básica para os alunos, e ele falou que em certo momento os alunos fizeram um pequeno comitê e foram até ele reclamar que essas aulas dele estavam abaixo do seu nível, porque ele estava ensinando aritmética muito, muito básica. E ele não conseguiu chegar a lugar nenhum com essas aulas, que ele queria ensinar os alunos a pensar, a colocar a mão na massa e a fazer por suas próprias tentativas e erros. Mas os alunos brasileiros, segundo ele, só estavam dispostos a memorizar. E por fim, ele foi dar uma palestra no final do ano, no final de sua experiência, sobre a sua experiência, e ele entrou com o livro de física debaixo do braço. O pessoal pediu, pelo amor de Deus, não fala nada sobre esse livro não, porque o autor está aí. Ele falou, vocês falaram que eu podia falar sobre o que eu quisesse. Eu quero falar sobre esse livro. E aí ele falou, vou abrir uma página qualquer aqui e vou provar que no Brasil não se ensina ciência. E aí ele disse que abriu uma página aleatória e estava lá, triboluminescência. Aí o que é triboluminescência? É quando 2 cristais se friccionam e emitem uma luz, alguma coisa assim. Ele falou, quando que acontece isso? Vocês sabem dar um exemplo prático? Os alunos brasileiros não sabem como isso funciona. Aí ele falou, é simplesmente, por exemplo, você pegar um torrão de açúcar e quebrar com um alicate. Vai gerar uma luz azulada. Ele falou, nesse livro não tem física experimental, não tem nada experimental. A única coisa que tem aqui experimental de uma bola descendo está errado, está tudo errado. Ele fez um questionamento muito importante para a plateia dele. Ele perguntou, por que vocês ensinam ciência no Brasil? Ele falou, eu não acho que um bom motivo seja só porque em outros países se ensina ciência.
Enfim, o que ele quer dizer? Que a gente precisa ensinar a ciência para modificar alguma coisa na realidade aqui do país. Mas só para imitar outros países não é uma boa justificativa. E, de novo, a gente lembra de Paulo Freire aqui. Paulo Freire, por exemplo, em Educação como Prática da Liberdade. A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela e de estar nela pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele dinamizando o seu mundo, vai dominando a realidade, vai humanizando-a, vai acrescentando a ela algo de que ele mesmo é o fazedor. Enfim, a gente precisa da ciência para dominar a realidade, para modificar a realidade de alguma maneira. Não só porque outros países estudam ciência, porque isso me dá um status. E aí eu lembrei das aulas do meu querido professor Zé Marques, de Educação Brasileira, que ele passou um ano, coitado, tentando ensinar isso naquela época, lá nos idos dos meados de anos 2000, que a educação brasileira estava completamente dissociada da a teoria e a prática, por assim dizer, de uma maneira simplista, né? E lembro de alguns textos que ele passou para a gente ler, um texto que mostrava uma experiência, um choque cultural de experiência de engenheiros alemães que vieram trabalhar no Brasil, e quando eles colocaram a mão no cimento para ver a textura do cimento, como que estava ali, os pedreiros, mestres de obras, ficaram horrorizados, porque isso não era uma coisa que um engenheiro deveria fazer. E os engenheiros alemães não tinham o menor problema com isso. Isso nos remete também a certas práticas médicas, né? Médicos que muitas vezes não tocam na gente enquanto paciente também. Inclusive uma prática que remonta à medievalidade, até a época ali do Luís XIV, quando a prática cirúrgica realmente ganhou um status após ele ter um abscesso no ânus. Mas até então a cirurgia era super mal vista, porque era uma prática manual, e os médicos só estudavam latim, grego, não colocavam a mão no paciente jamais. Quem colocava a mão no paciente era o cirurgião barbeiro, né? Com seus instrumentos lá enferrujados, abria, arrancava uma perna, mas isso era coisa de um barbeiro, não do médico. Esse horror às práticas manuais ainda tem um forte apelo na sociedade brasileira. É uma desonestidade intelectual muito grande colocar a culpa das mazelas da educação brasileira em Paulo Freire. E os cursos de licenciatura, a educação brasileira é sucateada, é precarizada. Existe muita desonestidade em falar que nos cursos de pedagogia só se ensina Paulo Freire e não ensina regra de 3. É óbvio que é preciso ensinar a refletir sobre a própria prática do pedagogo, do professor, e Paulo Freire é um instrumento excelente para compreender a nossa prática, porque afinal, de que vai servir só sair repetindo automatismos, como o Feynman disse, somente repetir um conteúdo sem compreender nada do que está acontecendo com aquele conteúdo. E essa é toda a reflexão que Paulo Freire, com seu vocabulário um tanto peculiar, um tanto próprio, traz, mas ele não diz nada que o Feynman não diga também com outras palavras. A reflexão é muito semelhante, que há uma dissociação entre teoria e prática. Os alunos memorizam, mas não aprendem nada. E é isso que tem acontecido na educação brasileira, quando bem sucedida, porque, bem dizer, na maioria das vezes, o que acontece é uma nulidade completa em que não existe nem memorização, nem teoria, nem prática, nem nada. E nesse vídeo eu ainda fui um tanto formalista, porque eu entrei só no mérito realmente da formalidade do ensino, da prática do ensino na educação, e não estou nem entrando em um problema sistêmico social de como aquele aluno ali com uma vida completamente esgarçada vai receber um conteúdo que não quer dizer nada para ele no fim das contas, porque a vida dele está completamente destruída, alunos com vários problemas sociais, psicossociais, problemas que não decorrem da sua condição individual, mas de uma condição social. É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!